nome é Vinícius. Eu tenho uma drogaria aqui junto com a minha esposa. Minha esposa Simone, ela é farmacêutica. A gente tem uma drogaria aqui em Tupaciguara, Triângulo Mineiro, perto de Uberlândia. Ali em 2020, quando começou a pandemia, aconteceu que a minha esposa, infelizmente, ficou doente, ela teve uma depressão. Eu tive que assumir a empresa. Eu sou engenheiro, trabalhava com outras coisas, meu foco estava em outras coisas, mas eu sempre via que a drogaria dava bastante retorno, então eu não queria deixar a drogaria de lado. Então eu larguei o que eu fazia e comecei a trabalhar com a drogaria. Só que sem experiência, né? Então eu não sabia como gerir, como organizar, como aumentar a venda. E aí, ali em 2020, eu comecei a estudar, né? E fiz um primeiro curso, bastante renomado no mercado, um curso bom, dá uma base muito legal, mas infelizmente não trouxe para mim o resultado que eu esperava, né? Continuei estudando, fazendo outros cursos, até que eu encontrei o curso de farmácia 10X, eu encontrei o Gil, lá em novembro de 2021. A gente estava faturando em média 40 mil por mês, né? A drogaria chamava Drogaria Santa Luzia, muito a ser melhorado. E aí a gente foi evoluindo no curso, graças a Deus, hoje, nesse mês de abril, provavelmente a gente vai atingir os 90 mil de faturamento e a minha meta é, até o meio do ano, a gente atingir aí 100 mil de faturamento, se Deus quiser. Parabéns, Vini, parabéns. Olha, a Kelly falou que ela vai dar depoimento aqui no Farmácia 10X, ela disse, ó. Eu não duvido não, Gil. Se encarar com vontade, com dedicação, vai sim, dar depoimento aqui, se Deus quiser. Vini, geralmente nós não falamos em valores, a gente fala em percentual. Aí o que acontece? O resultado vem da nossa crença, né? Tem pessoas, um faturamento de 40 para 80 é fácil. Às vezes é mais difícil do faturamento de 100 para 200, às vezes é mais difícil do de 300 para 600. Cada um tem seu desafio, né? Exatamente. Por que que é difícil? Porque uma empresa, uma drogaria que vende 40 mil, provavelmente tem um mix reduzido, que era o meu caso. Como é que eu vou aumentar esse mix sem dinheiro? Como é que eu vou colocar produto? Como é que eu vou atrair o cliente, sendo que eu não tenho o dinheiro para investir na empresa e começar esse processo? Então, na minha opinião, é complicado até mais do que se eu já vendesse 100 e ir para 200, né? Mas aí cada um com a sua Uma experiência. outra coisa, assim, quando a gente dá o depoimento de um aluno que a farmácia tem 2 anos, 3 anos, porque a farmácia é nova. Aí vem outro com uma farmácia de 20 anos, 30 anos. Ontem estava no aluno de mentoria, não sei se estava na mentoria, né? O Glênio. Tava. Pô, eu falei o nome, eu não vou dizer o valor, mas ele mais do que dobrou a venda. Ele disse: olha, eu estou atrasado aqui nas tarefas, né? Olha, Cícera, Deus te abençoe, Vinícius, ó, mandando para você aqui. Me desculpa que eu estou atrasado nas tarefas do Farmácia 10X, porque minha venda mais do que dobrou. Se eu não tivesse falado o nome dele, mas eu não dei a cidade, né? Ele estava faturando 80, foi para 200. E aí? Ele disse Como é que assim: faz? olha, aí eu falei: o que você fez? Primeira coisa foi eu entender que número de SKU de diversidade tinha tudo a ver com venda. Eu estava com 2 mil e poucos SKU, só vendi 80 mil. Aí fui subindo, estou com 4, 5 mil agora, está vendendo 200 mil. Não, Então isso também aí. não tem um ano, né? Da mesma turma aí que você está. Então, e isso aí depende da gente, viu? O que eu posso falar? Eu posso falar o seguinte: eu, como engenheiro, acreditava muito, ainda acredito, em ferramentas. Como é que eu faço uma organização bem feita da minha contabilidade, do meu financeiro, dos meus boletos, do meu estoque? Ainda acredito. Acontece que, em determinado momento da caminhada, as coisas começam a ficar difíceis e o ânimo começa a baixar, a vontade começa a diminuir, a gente começa a pensar em vender a empresa, aí tentar outra coisa. Então, apesar de eu confiar bastante nas ferramentas, se eu pudesse falar uma coisa que mudou a minha história, que mudou a rotina da minha empresa, foi mentalidade. Foi entender que ao longo do caminho as dificuldades virão, mas se a gente tiver disciplina e se a gente tiver quem nos oriente no caminho certo, é só não desistir. Vão ter dias difíceis? Vão ter. Mas se a gente não desistir, continuar seguindo o roteiro, continuar seguindo o processo, a coisa acontece. Eu não falei, né, antes, mas falo agora, acabei esquecendo. O Vini tem um superpoder, ele é muito bom de processos.
e já ajudou até a gente melhorar o processo aqui no Farmácia 10X. Está montando um curso para a semana que vem, depois que terminar aqui o evento, o lançamento, ele criou um monte de robôs aí no WhatsApp, né, para fazer promoção, para fazer um monte de coisa. Até pós-venda ajuda. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Vini, uma coisa da sua história, todas as histórias que a gente está trazendo, a gente percebe que você começou a acreditar mais, você começou a se empenhar mais, buscar, né, profissionalizar. E aí vem e acontece o extraordinário. E aí eu vou lhe lembrar o que é que você me contou uma vez. Na frente da farmácia abriu um estacionamento. Exatamente. Acontecendo, na verdade, tem um extraordinário antes disso, ô Gil. Eu tinha. A minha empresa tem 10 anos, a drogaria tem 10 anos. E eu assumi a farmácia quando a minha esposa ficou doente há 2 anos. Então, tem só 2 anos que eu estou à frente da farmácia. E nesses 10 anos a gente tinha a mesma equipe. São 3 pessoas até hoje. Agora eu estou precisando contratar mais uma, porque o volume de venda aumentou muito. Então agora a gente vai para 4. Mas do início até hoje a gente tem 3 pessoas. Quando eu comecei a fazer o curso, e eu disse para vocês aqui que a minha mentalidade mudou, a forma como eu enxergava a empresa mudou, e eu, como líder, comecei a fazer e a transformar a minha empresa, a minha equipe não acompanhou, certo? Então eu tinha 3. Das 3 pessoas, 2 estavam comigo há 7 anos. E essas pessoas não acompanharam a mudança e começaram a criticar. E eu colocava meta, e eles falando: ah, mas como é que a gente vai alcançar essa meta, sendo que não tem nem produto, e como é que faz? E eu lutando com eles, porque eu não queria mandar embora, né? E até o momento que eles pediram para sair. Eles pediram para sair. E aí eu fiquei com medo, logicamente, né? Fiquei com o pé atrás, o pessoal com 7 anos de experiência. Mas aí eu baixei o processo de seleção do Farmácia 10X, estudei direitinho e fiz. Contratei 2 pessoas sem nenhuma experiência, uma com 21 e outra com 25 anos. Uma trabalhava numa granja de porcos, que aqui na minha cidade tem muito, porque fica perto de uma fábrica da Sadia, e o outro era entregador de lanche. 3 meses depois, essas pessoas estavam vendendo mais do que aquele pessoal que estava há 7 anos comigo. E aí, mudando mentalidade, principalmente do líder, e essa mentalidade alcançando os funcionários, aconteceu o extraordinário, que é o que você falou. Em frente à minha loja, tinha 2 casas, uma pessoa comprou essas 2 casas, derrubou essas 2 casas e fez um estacionamento. De um ano para o outro, a gente cresceu 50%. Maravilha, Vini, que história bacana. 2 vezes o extraordinário. Vini, parabéns. Não tenho dúvida que você vai chegar. Ó, André, rapaz, olha, cadê você? Vou chamar o André aí. André, eu vou marcar com você aí, se você puder vir. Tu tá de férias? Diz pra gente, o André que tira 4 férias por ano. Vini, cara, muito parabéns. Eu tenho certeza absoluta que esse ano você não vai chegar em 100, você vai chegar em 200. Eu também acredito. Até mais, Gil. Vini, um grande abraço, meu irmão. Parabéns, parabéns pelo exemplo, pela dedicação, show, tá? E pelo resultado. Tamo aí, junto.